nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Desde a antiguidade que a água, formas da sua captação, condução e abastecimento às comunidades é um elemento essencial ao bem-estar das populações, constituindo-se os fontenários parte importante das grandes obras públicas. Os fontenários, sejam privados, sejam de serviço público, podem persistir séculos no tempo. Há-os enredados em histórias e lendas. Uns de arquitetura monumental, outros mais simples, mas todos com um aspecto em comum: molhar a garganta aos mais sequiosos. Lafões, rincão bem nutrido de nascentes aquíferas, apresenta por todo o seu território vários desses fontenários. Uns mais antigos, outros mais recentes, com tanques de formatos diversos e águas de várias propriedades, que não só serviam para dar a beber às pessoas e aos animais, como também serviam para lavar a roupa suja, a do corpo e a da alma. Vamos agora dar a conhecer dois dos fontenários que mais estimamos, tanto pelo seu valor arquitetónico, assim como pela sua antiguidade: o Fontenário de Arcozelo, São Pedro do Sul, e o Fontenário de Freixo, Serrazes. O Fontenário de Arcozelo localiza-se no meio da povoação de Arcozelo, junto ao antigo caminho que, por sua vez, já vem decalcado no traçado de uma antiga via romana. A única bica de água deita para uma pia e fica resguardada por um arco de volta quebrado, que é encimado por uma cruz da Ordem dos Hospitalários e uma inscrição em redor dessa cruz, inscrição de leitura difícil, mas que pelo tipo de letra parece ser medieval. Ao lado, um grande tanque dividido em dois, sendo que numa parte lavava-se a roupa suja e na outra parte bebiam os animais, com o excedente das águas a correr para a rega das terras de cultivo. Arcozelo pertencia ao couto da Comenda de Ancemil da Ordem dos Hospitalários de São João de Jerusalém, depois Ordem de Malta, o que, juntamente com a presença da sua cruz, leva a crer que o fontenário tivesse sido mandado construir ou reconstruir ao longo dos tempos por alguns daqueles seus poderosos comendadores. Uma dessas reconstruções figura numa segunda inscrição existente, mais recente do que a primeira, que se lê e diz assim: Fecta era 1552, Frei João. O topónimo Arcozelo deve ter origem no latim vulgar arco celos, que significa arco pequeno. Terá a povoação ido buscar o seu nome ao pequeno arco desse fontenário? O Fontenário de Freixo fica no lugar de Freixo, num plano um pouco inferior ao do Caminho Velho, no centro da povoação e junto a uma capela. Trata-se de uma obra quinhentista e apresenta uma só bica que verte para uma pia, ostentando um arco rematado por um escudo sobre coroa real, aberta com as armas do reino, e um lambel como diferença, considerando tratar-se das armas do infante Dom Luís, que presumivelmente patrocinou a construção deste e de outros fontenários na região. D. Luís, 1505-1555, foi um infante de Portugal, filho do rei Dom Manuel I. Ele era duque de Beja e dono de muitos senhorios, dentre os quais, por exemplo, o de Lafões e o de Besteiros, protetor das artes e das letras, um dos príncipes mais esclarecidos do seu tempo e pai do também célebre D. António, prior do Crato. A ele estiveram ligados os senhores da Casa da Cavalaria, em Vozela. Um dos seus membros foi inclusivamente Monteiro Mor de D. Luís, o que, a par com o senhorio de Lafões, pode ajudar a explicar a existência de dois fontenários com as armas deste príncipe, um em Freixo, como vimos, e outro, a Fonte da Nogueira, já na vila de Vozela. Percorram Lafões e descubram estes e outros fontenários. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia,
tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Desde a antiguidade que a água, formas da sua captação, condução e abastecimento às comunidades é um elemento essencial ao bem-estar das populações, constituindo-se os fontenários parte importante das grandes obras públicas. Os fontenários, sejam privados, sejam de serviço público, podem persistir séculos no tempo. Há-os enredados em histórias e lendas. Uns de arquitetura monumental, outros mais simples, mas todos com um aspecto em comum: molhar a garganta aos mais sequiosos. Lafões, rincão bem nutrido de nascentes aquíferas, apresenta por todo o seu território vários desses fontenários. Uns mais antigos, outros mais recentes, com tanques de formatos diversos e águas de várias propriedades, que não só serviam para dar a beber às pessoas e aos animais, como também serviam para lavar a roupa suja, a do corpo e a da alma. Vamos agora dar a conhecer dois dos fontenários que mais estimamos, tanto pelo seu valor arquitetónico, assim como pela sua antiguidade. O Fontenário de Arcozelo, São Pedro do Sul, e o Fontenário de Freixo, Serrazes. O Fontenário de Arcozelo localiza-se no meio da povoação de Arcozelo, junto ao antigo caminho que, por sua vez, já vem decalcado no traçado de uma antiga via romana. A única bica de água deita para uma pia e fica resguardada por um arco de volta quebrado, que é encimado por uma cruz da Ordem dos Hospitalários e uma inscrição em redor dessa cruz, inscrição de leitura difícil, mas que pelo tipo de letra